Olá, olá. Boa tarde, pessoal. Fala, pessoal. Boa tarde. Aqui tá. Aí. Boa tarde, professor. E aí, tudo bem, meu Tudo caro? bom? Como é que passou o ano? Tudo bem, graças a Deus. E aí, Ah, e aí? estamos aí, graças a Deus. Firme, falta mais um ano. Graças a Deus. Mais um ano, né? Com Vamos pra certeza. cima. E que esse ano seja bem diferente, né, meu caro? Fé em Deus, né? Vamos ver se Amém. melhora, né? Ver se chega essa vacina, né? Para ver se a gente dá uma respirada. Amém. Se Deus quiser. Que a gente seja ah, melhor em todos os sentidos falando, né? Com certeza, que seja melhor com todo sentido. Amém. É isso aí. Primeiro workshop do ano, show de bola. A gente não poderia começar de uma forma melhor. Não? Pô, parece que não está entrando hoje. Então, vamos ver. O pessoal deve estar chegando aí. Vamos ver. Deixa eu ver aqui se Ou já entrou. ainda Deixa tá eu ver. dormindo ainda. Aí. Daqui a pouco a mulherada chega. Apertei o botão errado aqui, cara. Foi apertado, eu saí aqui, desculpa. Ai, ai, ai. Vou tirar essa máscara aqui. Hoje eu tô na escola. Aí, pessoal. A turma chegando aí. Deixa eu colocar a máscara aqui. Aí, ó. Pessoal chegando. Graças a Deus. Mais um ano aí. Isso aí, pessoal. Bom, peço por gentileza que vocês, como de costume, coloquem o nome completo aqui, tá? E a unidade que vocês estudam aqui no bate-papo do Zoom, certo? Só registrar o seu nome e a unidade que você estuda para que você fique com presença, certo? Bom, vamos dar só mais um minutinho que o pessoal está chegando, aí a gente já toca o barco. Beleza? Que hoje é um tema Boa muito... tarde, professor Lucas. E aí, Val? Tranquilo? Feliz ano novo para você. Obrigado. Para Bom você retorno também. às nossas aulas do workshop. Amém. Obrigado. Senti falta. Ó, eu também, você acha? Também senti falta de vocês.
Ficou aquela assim, né? Toda terça-feira, aquela expectativa de vai ter aula, né? Aí não tinha, nossa, era muito sem graça. Eu tava preparando a aula, né? Aproveitando o que você falou. E aí eu tava assim, falei, nossa, assim como eu fiquei ontem, que eu voltei. Ontem a gente começou as aulas aqui, né? E aí eu tava assim, não é ansioso, tava mais nervoso do que normalmente. Nervoso assim, tava, tipo assim, com expectativa, né, de voltar e tal. E aí hoje também, falei, nossa, eu vou ver o pessoal de novo, é bom. Você sabe É que ótimo, essa muito conexão, bom. né? Porque a gente acaba, eu falo todo mundo, né? Todos nós aqui, assim como é na sala de aula, enfim, como é no trabalho também, aqui com o pessoal que trabalha com a gente, com a família, a gente acaba criando vínculos, né? Laços. É E aí verdade. acaba que isso se torna. E como a gente tem um encontro marcado toda semana, isso se torna parte da gente, não é não? Fica tipo uma família, né? Cadê a Ana? Não apareceu aí, não? A Ana Mursa? Não, ela falou que ia vir, eu ainda falei com ela hoje, ainda ela falou, até logo, a gente vai se ver em breve. Eu falei, não, beleza, tô te esperando. Tá, porque ela é um sarro, né? Ela deve estar chegando aí, logo, logo ela chega. Bom, beleza, pessoal. Não, pode Show. ficar. Ele é de Ribeirão. É professor de Ribeirão. Quase boa noite, boa tarde para quem está chegando agora. Prazer revê-lo, prazer revê-la. Deixa eu já deixar tudo certinho aqui. Ah, chefe, tudo bem no qual? Esse mês, os temas desse mês, mamãe, promete. Bom, vamos lá, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se o pessoal já está colocando o... Sim, isso aí, as pessoas já colocaram aqui. Hoje eu passei por isso, né? Com pessoas próximas e aqui dentro de casa, né? Oi? O tema de hoje, que é a pandemia, eu passei, né? Com o meu genro, né? Que teve. Sério? Sério, e tenho primos que tá com Covid, perdi pessoas que estudou junto comigo, né? Sim. E eu e minha filha não foi contaminada, deu negativo o nosso teste. Aham. Mas foi assim, é um tema que eu vivenciei ele dentro de casa, né? Sim. A Ana Mursa acabou de entrar. Boa noite, gente. Feliz Eu ano vi ela novo para aqui. todo Eu já ia mundo. mexer com ela. E aí, Ana? Boa noite. Saudade de tudo, não me chamou no privado. Eu não chamei mesmo. Tudo bem, Val? Graças a Deus. E você? Na luta, querida. Um bom ano novo para você, viu? Obrigada, igualmente, minha linda. A nós. Eu vou mutar. É para todo mundo. Eu vou mutar meu som, que eu estou fazendo janta e vou assistir aula. Aí, beleza. Então tá. Bom, aí, Val, então em algum momento a gente vai conversando, já que você teve a experiência de ter familiares aí na sua casa que foram impactados pela pandemia e tudo mais, a gente conversa em algum momento da aula, tá bom? Beleza, obrigado. Bom, gente, agora sim, oficialmente, o pessoal já está chegando aí, vamos continuar para a gente não perder muito tempo, tá? Bom, oficialmente, boa noite a todos, boa noite a todas. Novamente, é um prazer estar com vocês. Primeira aula do ano, acreditem se quiser. Alguém falou alguma coisa? Não. Acreditem se quiser. Estamos na aula 28. Puxa, já muita coisa, né? Graças a Deus, já quase 30 aulas aí a gente juntos. E isso é um grande privilégio, porque é o momento onde a gente discute, né, opiniões e, enfim, divide experiências. E isso é excelente, tá? O workshop de cuidador tem esse objetivo mesmo. Para além de professor ficar colocando aqui informações, o objetivo é conscientizar, a gente junto discutir, entender, né, conversar, tentar, de alguma forma, dividir experiências. Às vezes a gente não tem, por vários motivos, não tem espaço em casa ou no trabalho, sei lá,
E aí aqui a gente pode conversar, logicamente, experiências, né, que tenham a ver com o tema da aula, e aí a gente vai conversando, certo? Eu já vou fazer já vou desejar feliz ano novo para vocês daqui a pouco. Enquanto isso, eu só vou passar rapidinho o cronograma do nosso primeiro mês. Nós estamos em mais uma temporada do Workshop de Cuidador, certo? E aí a gente vai... eu vou mostrar agora para vocês, vou colocar aqui na minha tela, o cronograma desse mês. Aí. Bom, vejam que interessante. Como de costume, né? Exatamente o mesmo arquivo. Primeira coluna, o título da aula, e aqui a numeração da aula. E a segunda coluna, a data. Hoje, 5 de janeiro de 2021, nós vamos discutir sobre pandemia e impactos emocionais gerados na população. Tá? Na próxima aula, dia 12, preste atenção nessa riqueza olha só esse conteúdo, compulsão alimentar. Em umas aulas aí, que eu tive aqui, né, presencialmente, uma aluna me questionou, me perguntou, falou se a pandemia, por acaso, poderia ter alguma coisa a ver com compulsão, ou se a compulsão pode ser uma forma de extravasar, pode ser uma forma de relaxar, de pôr para fora algum tipo de sentimento negativo, enfim, coisas do tipo. E aí, nessa aula da semana que vem, nós vamos entender o que é compulsão alimentar, quais são as causas ou possíveis causas, e como que a gente consegue lidar com esse transtorno. Como é possível lidar com esse transtorno da compulsão alimentar? É isso que a gente vai discutir na aula que vem, dia 12, correto? Dia 19, nós vamos conversar sobre um tema que não é muito discutido, porque tem a ver com crenças, enfim, preconceitos e tal, mas nós vamos abordar a seguinte temática: quebrando crenças imprecisas e preconceituosas sobre idosos. Muitas vezes, nós também, até mesmo indiretamente, tá? Temos algumas crenças que não são tão precisas assim. Então, por exemplo, quem nunca ouviu uma pessoa falar que todo idoso é fraco, ou que todo idoso é inútil, ou que todo idoso é gagá, caduco, enfim, que não pode namorar, que não é produtivo, que não tem uma vida emocional ativa, ou até mesmo sexual ativa. Será que isso é verdade? A gente vai discutir sobre esses temas, né, sobre esses pontos, sobre esses aspectos, sobre essas crenças, dia 19, e também sobre outras, logicamente, mas que tenham a ver com os idosos. Tá? Então, preconceitos que a gente tem com as pessoas idosas. Então, vai ser uma aula bem interessante. Dia 26, nós vamos ter uma aula muito importante, talvez a mais importante, com certeza uma das mais importantes de todas que a gente já fez até hoje. A gente vai discutir sobre sedentarismo, o pai de todos os males. Por que será que o sedentarismo é tão prejudicial? Por que é tão grave assim você e eu sermos sedentários? Por que é que temos que combater o sedentarismo? Como e quem é a pessoa considerada sedentária? Quais são os benefícios que essa pessoa tem, que a saúde dessa pessoa pode ter por conta desse sedentarismo? Essas questões e outras mais também serão abordadas dia 26. Então, percebam, todos os temas aqui têm a ver com o que vocês pediram, como a gente procura sempre fazer para que vocês se sintam contemplados, para que vocês sintam que vocês pertencem realmente a esse workshop. Então, tudo que está aqui não veio da cabeça do professor Lucas, não veio da coordenação, da diretoria, não. Veio de vocês. Logicamente, temas importantíssimos, né? E é isso que a gente vai conversar nesse mês. Tá certo?
Logicamente, isso aqui é do workshop de cuidador, a gente tem tantas outras atrações e a gente vai divulgando durante o mês, tá bom? Bom, é isso aí. Feita essa parte inicial, vamos ao que importa, né? De fato, ao assunto da aula de hoje. Eu gostaria de, antes de tudo, falei na aula passada, quero falar de novo aqui. Eu gostaria de, deixa eu coisar aqui, tirar aqui, aqui. Eu gostaria de agradecer vocês, tá bom? Pela recepção que vocês deram ao Carlinhos naquela nossa última aula. Ele se sentiu muito feliz, muito alegre, gostou muito da recepção, e aí a gente foi, aí vocês fizeram perguntas, a gente discutiu, ele falou sobre a experiência dele. Isso foi muito rico e foi muito importante também para o Carlinhos. Então, muito obrigado pela recepção e por esse calor humano que vocês sempre oferecem a ele, tá bom? E, logicamente, também a mim, né? Já me aturam aí há 28 aulas, tá bom? Bom, a aula passada, então, nós entendemos como é que funciona a alfabetização para deficientes visuais. Vimos que a alfabetização para deficientes visuais não é um processo fácil, muito menos um processo simples, encontrado em todas as escolas do nosso país. Isso não é verdade. Tá? Infelizmente, ainda existem muitas barreiras, muitas limitações também, muitas dificuldades, muitos preconceitos que impedem ou dificultam essa alfabetização para pessoas que têm deficiência visual. Tá? No nosso caso, na aula em questão, o Carlinhos era uma pessoa cega. Lembra que ele falou a diferença entre cego e deficiente visual? O cego é aquele que não enxerga nada. O deficiente visual ainda tem um resíduo, ainda consegue enxergar. Então, ele enxerga 30, 20, 15%, né? Ainda tem 15% da visão preservada, por exemplo, 20 ou 30%. E uma pessoa cega não tem nada. Ela é completamente cega, literalmente, né? Não enxerga nada. E aí, tanto para cegos quanto para pessoas deficientes visuais, é uma dificuldade. Precisamos ainda desbravar, tá? A tecnologia avançou, muita coisa foi facilitada, né? Carlinhos mesmo, na aula disse, ele pega Uber, usa mototáxi, faz compras, usa a internet, tudo isso foi facilitado pela tecnologia, porque o avanço da tecnologia também beneficiou pessoas que têm deficiência visual, mas, logicamente, ainda é uma grande dificuldade, né, gente? Então, nem todo mundo tem acesso, os equipamentos não auxiliam, e aí a gente viu, tá bom? Mas aí a gente falou tudo isso na aula passada, estou apenas dando uma repaginada, tá? Só retomando aqui. E aí a gente também falou sobre o Braille, aí o Carlinhos mostrou como usa, escreveu, eu mandei os vídeos para vocês, foi algo bem interessante, certo? Então, resumidamente, foi isso que a gente viu na aula passada. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre pandemia e impactos emocionais gerados na população. Com certeza, vocês, em algum momento, se depararam com pessoas que, durante a pandemia, né, durante esse momento, durante essa fase que a gente está passando, ficaram tristes, irritadas, né, assim, nervosas, estressadas, enfim, pessoas que, de alguma forma, tiveram um impacto emocional, algo que é resultado da pandemia, desse momento que estamos passando. E é isso que a gente vai discutir na aula de hoje. E a gente vai entender por que isso acontece. E melhor ainda, melhor do que entender, né, melhor do que ter informações sobre esses impactos, é saber como agir. Então, ter estratégias para lidar com esses impactos aí que foram gerados, tá bom? Na população. Bom, eu vou agora compartilhar aqui com vocês o vídeo. Deixa eu pegar o vídeo aqui. O meu parceiro
tá sempre aí na área para me ajudar, e aí dessa vez não foi diferente. Deixa eu colocar aqui. Ele continua na tela, né? Continua na tela. Ô, Ana, esse cara aqui... Tudo bem, pessoal? Feliz ano novo, professor Lucas aqui. Ó, Uma perguntinha rápida. ele continua Você tem firme e sentido forte. irritado? Deixa eu... Ó. Perguntinha rápida. Deixa eu... Você tem sentido... Perdão aí, gente. Vou compartilhar aqui. Aí, agora vai. Ótimo. irritado? Deixa eu colocar. Você tem sentido irritado Olha só. por esses dias? E você, minha amiga, por acaso, porventura, tem sentido estressada? Ou triste? Ou decidido tudo isso? Ou, sei lá, você conhece alguém que tem passado por essas situações? Ou, né, pelo menos em uma dessas situações? Se você respondeu sim para uma dessas perguntas, eu faço um convite especial a você. Dia 5 de janeiro de 2021, nós vamos discutir a nossa primeira aula do ano, tá? Sobre a pandemia e os impactos emocionais gerados na população. Faço um convite especial. Então, convite especial. Convite especial. Por que especial? Nós ainda não temos muitas meninos e meninas, né? Não temos ainda muitas informações. Já vai dar. Eu tava vindo para cá com meu sogro quem me traz, né? E aí eu tava conversando com ele assim, falei, rapaz, já vai dar um ano no Brasil, eu falo, né? Já vai dar um ano do corona. E voou, foi muito rápido. Mesmo tendo um ano, nós ainda não temos todas as informações necessárias. Muita coisa, gente, ainda é incerta. Tá? Inclusive, nem mesmo médicos, por exemplo, e outros profissionais da saúde, né, concordam em alguns aspectos. Então, parece que é algo incerto. E essa incerteza, muitas vezes, acaba nos deixando, perdão pela expressão, eu lembro que o pessoal lá do Goiás falava assim, deixando de calça curta, né? A gente está com os burros na água, a gente não sabe o que fazer. Não sabe para onde ir, não sabe para onde fugir. Então, essa é a importância dessa aula, tá bom? Em algum momento, essa incerteza, essa insegurança, essa falta de informações ou esse excesso de informações, a gente vai chegar lá, vocês vão entender, nem sempre a falta de informação é o problema, certo? A falta de informação é um problema, logicamente, é um importante problema, mas muitas vezes o excesso de informação também se configura em um problema. A gente vai chegar lá, tá? Antes, eu gostaria de desejar a vocês feliz ano novo, agora para todo mundo que está aqui. Peço para vocês colocarem o nome completo, por gentileza, a unidade. Feliz ano novo, que 2021, né, 2021 seja diferente de 2020, que seja melhor. Com certeza, de alguma forma, vocês perderam alguma coisa, ou alguma pessoa querida. Eu também perdi, né? Então, o ano de 2020 não foi muito bom, nesse sentido. Mas essas dificuldades nos ajudam a entender, nos moldam para a gente cada vez se tornar alguém melhor, certo? Então, espero que vocês também tenham metas, hein? Sem essa meta clichê, eu vou emagrecer, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou... Não. Sem ficar falando. Pode falar, logicamente. Mas mais importante do que falar é fazer, tá? Então, que vocês tenham metas, objetivos. Professor, eu sempre quis trabalhar numa casa de repouso. Eu prefiro, o meu público é a pessoa idosa. Sempre quis trabalhar numa casa de repouso, que a gente chama também de asilo, ou de instituição de longa permanência, que é o termo mais correto, tá? E você está esperando o quê? Não, estou esperando concluir o curso. Ótimo. Até lá, já vai estudando. Estude quais são as casas de repouso da sua cidade.
Vai tentando fazer contato. Entende, gente? De alguma forma, precisamos ter metas. Então, metas não só profissionais, tá? Metas pessoais também são importantíssimas, fundamentais para que o nosso ano seja diferente. Infelizmente, a gente vai com certeza ter momentos difíceis também esse ano, momentos que a gente não queria passar, não queria de jeito nenhum, a gente não vai querer, mas vai acontecer e a gente tem que ser resiliente, tem que driblar, saber como lidar com essas situações para sempre prosseguir, sempre procurar o alvo, que são esses objetivos e metas que a gente estipulou desde o início do ano, ok? Bom, professor, beleza, obrigado, mas o que tem a ver meta com o tema da aula? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Eu explico para você o porquê. Muitas vezes, se não na maioria, o nosso estado emocional impacta diretamente em como nós enxergamos a vida. Ou seja, uma pessoa triste, por exemplo, dificilmente vai ver a vida com bons olhos. Percebem? Dificilmente essa pessoa triste, cabisbaixa, ou até mesmo uma pessoa negativa, pessimista, vai ver a vida de uma forma bela, uma forma colorida, né? De uma forma linda, ou seja, não vai querer ter metas. Não vai entender o porquê que ela precisa melhorar. Por que é que ela precisa sair dessa situação que ela se encontra hoje? Não vai querer, não vai ter ânimo, não vai ter disposição, muito menos vontade. Não vai sentir necessidade, tá? Então, o emocional tem relação direta com a forma com que enxergamos a vida, tem relação direta e íntima também com a forma com que lidamos com os eventos que acontecem na nossa vida. Tá? Então, isso é importante a gente entender. Essa introdução foi feita pensando nisso. Bom, precisamos ter metas, mas e aí, professor? Vamos entender, então, o que seria. Eu gostaria de falar para vocês que, como eu falei, existem muitas incertezas, tá? E essas incertezas acabam se tornando situações de estresse para a gente. Com certeza aqui, né? Ninguém gosta de viver naquilo que não é certo. Quanto mais certo for, melhor, né? Quanto mais seguro for para a gente, é melhor. Então, a insegurança acaba gerando um impacto negativo, certo? E aí, existem alguns fatores, a gente chama de fatores de estresse, tá? Fatores de estresse. Durante a quarentena, e esse momento, né, de forma geral, não só na quarentena, mas esse momento que a gente está passando, existem alguns fatores de estresse que são clássicos, que são nítidos e que aumentam e muito essa chance da gente ter esses efeitos negativos. Eu já vou falar quais são os efeitos negativos. Antes, a gente precisa entender esses fatores de estresse. Quais seriam esses fatores de estresse? Vou citar a duração da quarentena. A gente não sabia quanto tempo ia durar. Não tinha certeza. Então, a duração, essa quarentena vai ser 1 mês, 2 meses, 2 semanas, 3 semanas. Eu me lembro que a gente ficava sempre na expectativa, né? Quando, eu estou falando do estado de São Paulo, não sei se tem alguém que não mora aqui em São Paulo, quando o Dória, sempre quando ele ia fazer a comitiva lá, que ele ia anunciar, a gente ficava na expectativa que ia acabar, alguns esperavam que ia terminar a quarentena, outros queriam, sei lá, que continuasse. Então, era sempre uma expectativa. Tá? Então, a duração da quarentena é, sim, uma questão estressante. Por quê? Durante a quarentena, as pessoas são obrigadas a ficar em casa. São obrigadas a não ter mais, por exemplo, o convívio social. E aí, entendam, ir na igreja, sei lá, ir no clube, o almoço em família, com a família toda, aquela família mais de 40 pessoas. Essas atividades que no início do ano passado eram normais,
comuns que todo mundo fazia já não mais poderiam ser feitas. A partir de então, na quarentena, somente questões essenciais, somente atividades relacionadas à vida, literalmente, né? A sobrevivência. Saúde, basicamente. Saúde e alimentação. Tá? Por quanto tempo a gente ficaria assim? Ninguém sabia. Tá? Então, o primeiro fator é a duração da quarentena. Essa incerteza gerava dúvidas nas pessoas e isso acabou gerando impactos como medo, sintomas depressivos, ansiedade, irritação e muitas outras coisas. Tá? Segundo fator, medo de infecção. Esse medo de infecção tem 2 pontos. O primeiro é o medo de se infectar. Eu me lembro muito bem, no início do ano passado, eu não trabalhava aqui no Sebrae. Trabalhava em uma agência de marketing, live marketing. E aí a gente, quando começaram a falar, logicamente, né, a agência entrou em pânico, né? Todo mundo comentava, e a gente ficava com muito medo de pegar, porque a gente via falar que na Espanha e na Itália, principalmente, as pessoas estavam morrendo aos montes, então todo mundo tinha muito medo. O lado 1 desse medo de infecção é o medo de se contaminar, de se infectar, mas tinha também um outro lado, que era o medo de contaminar alguém, passar o vírus para as pessoas que a gente ama, ou para outras pessoas que a gente convive, né, no trabalho, sei lá, na igreja, e por aí vai. Então, o medo de infecção também se configura como um fator de estresse. Terceiro, frustração e tédio. Professor, bom, caramba, mas frustração e tédio, sim, isso mesmo. Por quê? Imaginem, nós agora, durante a quarentena ainda, né? E durante também essa pandemia, estamos, de certa forma, confinados. Essa palavra é pesada, né? Quando a gente fala em confinamento, a ideia não sei se vocês já viram uma criação de boi ou de frango, de granja. Os animais ficam presos, ali confinados. Eles têm um espaço limitado. E a ideia é essa também. Então, imagina, uma pessoa que tinha uma vida livre, que saía, viajava, sei lá, ia para festas, saía, era livre, ia para onde queria, fazia o que queria, agora está confinada. E principalmente, tinha a perda da sua rotina habitual. Perdeu o trabalho porque a pandemia chegou, e aí as empresas começaram a fechar. Infelizmente, muitas pessoas foram mandadas embora, foram dispensadas, perdão. Pior ainda, a redução do contato social também, bom? Ou a redução do contato físico, agora você já não pode. Falo por mim, a minha experiência. A minha mãe mora em São Joaquim da Barra, não mora aqui em Ribeirão, tá? Eu não posso, estou falando durante a pandemia, não posso, né? Ir mais e abraçar ela e sair beijando, porque ela faz parte de outro grupo. Agora eu moro em Ribeirão, eu moro aqui com a minha esposa e tal, enfim, com outras pessoas. Entendem? Reduziu o contato físico, reduziu o contato social, perdeu-se, ou pelo menos teve uma mudança drástica na rotina habitual, teve confinamento. Tudo isso, gente, com certeza vai fazer com que as pessoas passem ou sofram ou associem esses quadros, essas experiências com tédio e frustração. As pessoas ficaram frustradas, entediadas, dentro de casa sem fazer nada, né? Porque antigamente, sei lá, você podia ficar em casa, mas você poderia, sei lá, chamar os familiares para poder fazer um churrasco ou coisas do tipo. Hoje, precisa de muita cautela. Na verdade, talvez nem se recomende por conta da contaminação. Conseguem entender? Tédio e frustração, resultados diretos dessas alterações que a gente teve no dia a dia. Tá? Também
juntamente com o tédio, com a frustração, uma outra questão muito importante, muito vivenciada, e que com certeza vocês já, de alguma forma, experimentaram. Uma sensação de isolamento do resto do mundo. Puxa, caramba, eu estou aqui na minha casa, estou isolado, não tenho mais contato com os meus filhos, não tenho mais, talvez se você é avó, é avô, não sei, não tenho mais contato com os meus avós, desculpa, com os meus netos, os meus sobrinhos, eu tenho uma sobrinha, não tenho mais contato. Então, tédio, frustração, sensação de isolamento em relação ao resto do mundo, tudo isso corrobora também e aponta para fatores de estresse, tá bom? Então, a gente teve, até agora eu falei 3, duração da quarentena, medo de infecção, frustração e tédio. Beleza. Quarto ponto, ou quarto fator estressante, que faz com que as pessoas tenham um impacto emocional negativo, né? Logicamente. Tenham sensações ruins, medo, ansiedade, depressão, fiquem irritadas, tenham alterações do seu humor e outras questões que a gente vai falar daqui a pouco. Quarto aspecto, suprimentos inadequados. Nossa, professor, você falou grego. O que tem a ver suprimentos inadequados? Suprimentos vem de suprir, vem de manter. Ou seja, muitas pessoas foram dispensadas do trabalho por conta da pandemia, não mais podiam trabalhar, não mais tinham poder aquisitivo para comprar alimentos, água, medicamentos, né, comida, sei lá, roupas, e aí isso também, imagina, gente, imagina a frustração, por exemplo, de uma mãe, de um pai de família, não ter dinheiro para comprar comida, água e essas coisas que eu acabei de falar. Isso também gera uma sensação de inutilidade, de incapacidade, de limitação muito grande, de estresse. E aí, esse estresse gerado nessas situações que eu falo agora para vocês, ao longo do tempo, como a gente já discutiu em outras aulas, ao longo do tempo, se não for tratado, se não for confrontado, vai gerar um impacto negativo. Muitas vezes, um impacto negativo e muito importante, como, por exemplo, uma depressão, que é um quadro que é difícil, não é tão simples assim. Ou um quadro de fobia social. Eu conheci uma pessoa, recentemente, que teve fobia social, né, aquele medo de pessoas. Ela ficou tanto tempo em casa, tanto tempo isolada, que ela não mais conseguia, depois que acabou a quarentena, não conseguia mais ir no banco, por exemplo, tá? Não conseguia mais ir no mercado, muito medo, fobia de pessoas. Então, ao longo do tempo, esse estresse gera efeitos negativos e que muitas vezes são difíceis de lidar, difíceis de tratar, tá? Por conta desse estresse crônico, que dura por um tempo, por um longo tempo, muito característico em momentos de pandemia, tá certo? Bom, então é importante a gente entender. Então, raiva, ansiedade, medo também, alguns estudos mostram que é um dos aspectos emocionais mais encontrados na população de forma geral. As pessoas sentem medo. Por que medo? Porque medo da incerteza, tá? Mais um aspecto, e aí eu peço a atenção de vocês. A gente falou 4. Duração da quarentena, medo de infecção, frustração e tédio, suprimentos inadequados, e o quinto e último aspecto, dos principais, logicamente, são as informações inadequadas. Percebam, informações inadequadas. Com certeza, vocês já ouviram falar de fake news, informações falsas, que são passadas para a população. Então, alguém lá tem uma infeliz ideia
de divulgar, de criar uma informação falsa. Professor, Alguém falou? desculpa. É a Oi? Ana. Oi, Ana. Duração da pandemia, medo. Os aspectos? Peraí, deixa eu te Duração. falar. Duração da quarentena é 1. Tá. 2, medo de infecção. Tá. 3, frustração e tédio. Ok. Tá bom. Pode continuar. Os outros você pegou? Peguei. Obrigada. Desculpa, professor. Imagina, tá tudo certo. Obrigado você. Bom, então, como eu falava para vocês, o que é importante a gente entender? Muitas vezes, as pessoas criam informações falsas e disparam na internet. Hoje em dia, gente, vocês sabem, talvez saibam até melhor que eu. Facebook, WhatsApp, Instagram, agora tem TikTok, LinkedIn, e-mail, várias opções de redes sociais que são utilizadas para esse tipo de informação falsa, que a gente chama de fake news. Informações inadequadas que também geram pânico, pavor, medo, insegurança, inquietação, incerteza nas pessoas. Então, informações inadequadas também são um fator de estresse muito importante que a gente tem que considerar, tá? Basicamente, lógico, tem mais, mas esses são os principais que a gente pode citar. Bom, beleza, a gente sabe quais são os fatores de estresse, ou pelo menos sabe alguns, eu acabei de falar para vocês, a Ana até questionou. Mas, professor, quais são os impactos? Eu já sei o que causa, eu entendi que são várias condições. Logicamente, cada pessoa pode ser impactada por um desses fatores, ou por todos, na pior das hipóteses. Mas quais são esses impactos? O que é que a pessoa sente? O que esses fatores causam nas pessoas? Bom, vamos lá. Eu vou citar algumas questões aqui que a gente tem que observar, que a gente tem que considerar, tá certo? Que habitualmente são encontradas nas pessoas. Observação. Tem um estudo, foi feito inclusive nesse ano, logicamente foi feito por conta da pandemia, né, do coronavírus, que é de um pesquisador. Depois eu vou mandar para vocês o link, que fala um pouco mais sobre esse estudo e tudo mais. O que ele verificou? Ele fez um estudo olhando para outras pandemias, tá bom? Então, outros surtos que aconteceram no passado. Por exemplo, SARS, Ebola, lembra ou Ébola? A minha irmã morou na África e lá eles falavam ébola. Ébola ou Ebola é exatamente a mesma coisa. SARS, ou até mesmo no caso da H1N1, tá? Então, esse pesquisador pegou surtos passados, principalmente SARS, Ebola e H1N1. E ele olhou e ele observou que as pessoas, quando passaram por aquelas... Desculpa, professor, eu não sei o que é SARS. SARS é da família do coronavírus. SARS-19, exatamente como se fosse um primo do coronavírus. Também foi um surto que aconteceu no planeta, tá bom? Ok. Professor, imagina. Alguém falou? Também eu, a Val. Oi, Val. Também teve a gripe espanhola, né, que durou 10 anos. Teve gripe espanhola, vários outros surtos e pandemias que realmente mataram muitas pessoas. Muito bom, Val. Só que nesse estudo, esse pesquisador pegou especificamente esses 3. Ebola ou Ébola, SARS e o H1N1. O que ele observou? E comparou também com o momento que a gente está passando hoje, que é a pandemia, né, do coronavírus. O que ele observou? Que as pessoas que passam por esses momentos, que passam por esses surtos, sentem, quando estão em quarentena, né, tristeza, preste atenção, olha essa lista, medo, tristeza, culpa. Aí você vai falar, professor, medo até vai, tristeza eu acho que faz sentido, mas culpa, o que culpa tem a ver? Vou dar um exemplo. Imagina que você tem filhos.
filhos ou filhas, sei lá. E aí você perdeu o emprego. E a sua família agora dependia de você. Você já não tem mais emprego. A sua família vai obrigatoriamente ter que ter uma vida mais regrada, certo? Com menos recursos, eu vou dizer. E a pessoa muitas vezes se culpa. Então, como era ela quem trazia o sustento para casa, né, os mantimentos, enfim, água, comida, tudo que a gente consegue comprar com dinheiro, fruto do trabalho, essa pessoa já não pode mais. Agora os seus filhos talvez não tenham nem mais leite para tomar. Entendem? Não conseguem mais comer carne todo dia, sei lá. A culpa, as pessoas se culpam também. Outro aspecto, confusão. As pessoas ficam confusas. Tem gente, vou dar um exemplo. Não vou nem entrar no mérito, assim, não tem nada a ver, nem vou comentar, é só para vocês entenderem um exemplo de confusão. Quem pegou Covid, quem teve Covid, né? Quem foi contaminado pelo coronavírus? Pega de novo? Nem os médicos sabem dizer. Consegue entender? Parece que algumas pessoas já pegaram. Outros profissionais dizem que não pega de novo, só pega uma vez, que a pessoa fica imune. Enfim, entende? É tudo muito confuso. Então, a confusão também é encontrada nesses momentos de surto. Pandemias que a gente encontra, que assolam a humanidade. O que mais? Raiva. Então, as pessoas associam, por exemplo, sei lá, tem raiva da China, tem raiva do chefe que dispensou ela e não dispensou a Maria, sei lá. Tem raiva da família. Às vezes ela não concorda muito com essa história de coronavírus, e quer que o filho vai ver, quer que o filho leve os netos, e o filho é um pouco mais precavido e não quer não quer que os netos tenham contato para não contaminar, e a pessoa fica com raiva desse filho. Então, raiva, humor baixo, não está bem humorada, é indiferente, apática, insensível, tanto faz, tanto fez. O que mais? Irritabilidade. As pessoas ficam irritadas. Desculpa, gente. Perdão. Vou passar um álcool aqui. As pessoas ficam irritadas, tá bom? Acontece. No trânsito. Esses dias a gente presencia quase sempre alguma situação assim no trânsito. Irritadas. Imagina, a coisa já não tá boa em casa. Aí a pessoa fica irritada por conta da pandemia, porque o governador não aprova, o prefeito não aprova, e, sei lá, o presidente, e o médico fala e desfala. Tudo isso gera uma sensação de irritabilidade. O que mais? Ansiedade. Quando é que isso vai acabar? Vai acabar com a vacina? A vacina é efetiva? Será que vai pegar alguém da minha família? Será que eu consigo chegar até no fim do ano sem perder uma pessoa muito importante para mim por essa doença, por conta da doença, né, da Covid, no caso, né, Covid-19? O que mais? Outra coisa que é muito encontrada, insônia. Por que insônia? As pessoas não desligam. O cérebro não para. Se o cérebro não para, né, quando eu falo não para, a gente quer dizer que a pessoa fica pensando, né? Fica o dia todo pensando, à noite matutando, pensando em saídas, enfim, fica preocupada com o filho que trabalha no shopping, por exemplo, que lá é a área de risco, enfim. Consegue entender? Tudo isso que eu falei para vocês, medo, tristeza, culpa, confusão, raiva, irritabilidade, humor baixo, ansiedade, insônia e outras questões são evidenciadas e encontradas em surtos, em pandemias, por exemplo. Tá certo? Então, é importante a gente entender que tá aí, a pandemia aconteceu, infelizmente, mas nós precisamos, de alguma forma, lidar com ela. Lidar com os efeitos, impactos negativos que foram gerados. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas informações. Como a gente consegue agir? Logicamente,
em alguns casos, a pessoa não consegue fazer sozinha. Então, eu vou falar, encontrar atividade para relaxar a cabeça, eu vou falar algumas coisas aqui. Mas talvez o impacto, por exemplo, a tristeza, você ficou tão triste, esse isolamento social foi tão ruim para você, impactou de uma forma tão drástica, tão grave o seu emocional, que talvez o que eu fale aqui não vai funcionar. Vai ajudar, mas não vai resolver. Ou seja, você vai precisar procurar um serviço especializado, sei lá, um psiquiatra, um psicólogo, ou, enfim, aí vai depender da sua situação, tá? Então, entendam, em alguns casos, fazer exercício físico em casa vai ajudar um pouquinho, mas não vai resolver. Encontrar estratégias de lazer com a família ali dentro de casa, ou em um lugar que, sei lá, que seja arejado, talvez não vá resolver. E aí a gente vai precisar de ajuda especializada, de profissionais que tenham mais competência, habilidade e também formação para ajudar você. Ok? E também a mim, né? Se for necessário. Certo? Bom, vamos lá. O que é importante a gente entender? Nesse momento de pandemia, uma forma da gente lidar com isso, lidar com aqueles efeitos negativos que eu falei para vocês, medo, frustração, enfim, tudo que eu falei, é informação. Não é qualquer informação. É uma informação clara, uma informação efetiva e uma informação que venha de fontes confiáveis. Ou seja, toda informação... Eu gostaria que alguém respondesse para mim, é só um sim ou um não, é rápido. Vocês realmente acham que toda informação... Alguém, por gentileza, né, responder para mim, por favor. Vocês acham que realmente toda informação que chega no WhatsApp, ou no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no e-mail, no TikTok, é verdadeira? Não. Não. Perfeito, meninas. Logicamente, não. Aí, se você acredita em tudo que você lê e tudo que você ouve, você nunca vai ficar bem. Você vai ficar cada vez pior, mais surtada. Ou surtado, né? Não é correto fazer isso. Não é estratégico fazer isso. Professor, então o que eu vou fazer? Você tem que encontrar uma fonte confiável. Professor, ainda está vago para mim. A OMS. Por exemplo, escolha 2 fontes que você confia. Caramba, olha, eu confio, sei lá, no Ministério da Saúde, estou dando exemplo, tá? Confio no Ministério da Saúde, confio na OMS. Só vou ver informações deles. Tudo que fugir de OMS, que é a nível, vamos dizer assim, né? A nível internacional, OMS, se for aqui no Brasil, eu só dou ouvidos para o Ministério da Saúde. Tudo que for além, tudo que não passar pela OMS e pelo Ministério da Saúde, você simplesmente não ouve, não dá ouvidos, nem consome. É uma forma estratégica. Por quê? Você vai ver que esses órgãos não vão oscilar tanto. Eles vão continuar afirmando o que já falavam. Logicamente, vai depender, vai ter algumas alterações, mas não serão alterações drásticas assim, tá bom? Então é importante. Muito cuidado, quando eu falo informações, não quero que vocês entendam que vocês devem ficar 24 horas por dia lá no site do Ministério, ou consumindo informações da OMS. Não é isso, tá bom? Então, uma vez por semana, uma vez a cada 2 ou 3 dias, sei lá, se você sentir a necessidade, vejam notícias, tá? Consumam informações desses lugares. Ou não, você pode falar, não, professor, que é o OMS? Eu não quero o OMS, eu quero o Ministério e, sei lá, e um jornal que você dá crédito aqui no Brasil. Pode ser, não tem problema. Mas entendam, cuidado com o excesso de informações. Quanto mais informações você tem, mais desesperada você tende a ficar. Ô, professor, com licença. Oi? Já faz mais de ano que nem televisão eu ligo. Você não Eu não vejo mais televisão. Eu só fico vendo filme, eu procuro assuntos sobre o meu curso, né?
Aham, lógico, Porque lógico. antes da pandemia eu já não gostava muito de televisão, porque só passa coisa que não acrescenta para a vida da gente, né? Sim, Então eu prefiro assim ir pro lado do meu curso, sim, que eu estou ganhando conhecimento. Você liga a sim, televisão, coronavírus. A gente vai, imagina, assiste, né? sim, sim, Porque tantas pessoas morreram de coronavírus, ninguém quer falar para provar a vacina, e não sei o quê, é o Bolsonaro, é o Dória, é não sei quem. Então, assim, você sabe de uma coisa? Eu vou estudar meu curso, vou ficar revendo, eu sim, pego aula assim, fico revendo, porque assim, se a gente for parar para pensar e ficar ouvindo negócio de pandemia, a gente enlouquece. A gente não tem a mente da pessoa vai ficar assim, vai ficar tipo uma paranoia, né? sim. Porque é muito, você não sabe para onde ir. Tanto, é isso aí, Val, parabéns. Eu também não sou adepto à televisão. Eu vejo muito de vez em quando. Fiquei 4 anos em São Carlos, a gente ficou sem televisão, e eu também não sou acostumado a ver, não. É isso aí, Val. Então, ó, vejam, para a Val não funciona a TV, então o jornal para ela não vai rolar. Para ela pode ser outras fontes de informações que ela julgue necessário. Obrigado, viu, Val? É isso mesmo. O que é importante a gente dizer? Então, cuidado com os extremos. Muita informação ou nada de informação, você vai ter problemas. O ideal é sempre encontrar um equilíbrio. Uma vez por dia, no finalzinho, você pode ver uma informação. A cada 2, 3 dias, uma vez por semana, tá? Então, isso já é suficiente para você se controlar, tá certo? É importante a gente dizer também que, logicamente, as pessoas precisam de suprimentos, tá? Então, ou seja, você precisa de comida, você precisa de água, precisa de roupa, assim, enfim, por aí vai. Então, trabalhar não é embora você esteja se expondo, logicamente, à contaminação, faz parte, não é um luxo, tá bom? Você precisa trabalhar para que você tenha condições de conseguir se manter, tá? De comprar suprimentos para higiene pessoal, para limpeza, medicamentos, alimentação e por aí vai. Importantíssimo criar estratégias para reduzir o tédio. Melhorar a comunicação. Professor, nossa, aí você me pegou, porque o que eu vou fazer para driblar? O que eu falo para vocês, gente? É sempre importante a gente entender que tanto a frustração quanto o tédio contribuem para a nossa angústia. E a angústia não faz bem. A angústia, alguns estudos já mostraram isso, algumas pesquisas e tal, que a angústia tem um impacto no nosso sistema imunológico. Ou seja, pessoas que ficam tristes, angustiadas, com rancor, tendem a ter um sistema imunológico mais frágil, tendem a ficar mais doentes, tendem a ser mais vulneráveis. Então, para além dos impactos emocionais, vamos chamar assim, além dos impactos emocionais, existem também impactos físicos gerados por conta do impacto emocional. Então, toma muito cuidado. Professor, beleza, mas assim, eu não posso ir, sei lá, não posso ir para academia, não posso ir, enfim, para um lugar que tem muita gente fazer exercício. Você tem a sua casa. Eu tenho vários, sou inscrito em vários canais no YouTube que o pessoal ensina a fazer exercício em casa. Momento, gente, é de aproveitar a tecnologia. Aproveitem para um lado positivo, tá? Então, você consegue manter contato com seus familiares, manter contato com amigos, amigas, colegas, sei lá, reuniões da igreja. É possível você usar a tecnologia para, de alguma forma, tentar reduzir esse tédio. Ou façam como a Val. A Val falou, não, eu não vejo televisão, mas eu estudo. Ótimo! A internet está aí para isso, para estudar. Consumir material relacionado ao seu curso, ou relacionado ao seu próximo curso, relacionado à sua fé, relacionado a uma faculdade que você quer fazer, enfim. Ou, não, eu quero empreender, quero ter uma empresa, quero abrir um negócio. A internet está aí.
encontrem estratégias por meio da tecnologia para driblar esse tédio, tá? Para driblar esses impactos negativos que são gerados na população, né, por conta da pandemia, tá bom? Então, é importante... Outra coisa também que eu faço, professor, é pode assim, falar. né? Meu telefone em ligação ilimitada, eu gosto muito de conversar, aí eu pego, ponho o fone de ouvido, ponho o telefone no bolso, fico 2 horas conversando com minha amiga na Bahia. Fica conversando com ela. Eu ligo para um, ligo para outro. Porque, assim, o impacto da pandemia não teve muito, assim, na minha vida, assim, a não ser meu genro ter contraído a doença, né? Sim. Mas a minha rotina é assim, era levantar, lavar a louça do café, preparar o almoço, esperar minha filha para almoçar, tirar a sonequinha da tarde e fazer fisioterapia. Fisioterapia desde março eu não faço, Sim. né? Mas no restante, assim, o que gerou aqui em casa, assim, com o meu genro ter pego o Covid, foi o seguinte, a minha filha ficou muito preocupada de eu pegar, porque sou do grupo de risco, e ao mesmo tempo fiquei preocupada dele piorar e minha filha ter contraído também, né? Sim. Além dele ter refluxo e gastrite, primeiro ele perdeu o paladar, Nossa. depois o olfato, depois se deu sintoma de febre. E assim, Sim. eu tive contato próximo com ele, assim, ele começou a sentir, ele trabalhou no sábado até umas 9 horas da noite, no domingo ele falou assim, tô com a dor nas costas. Aí eu falei assim, falou assim, tem que comprar um doutorzinho. Eu falei assim, é bom comprar aquele emplasto, né, que põe nas costas, e o Dorflex. Certo. Eu fui na farmácia, peguei. Aí, segunda-feira, fomos para Monte, higienizamos um banco de carro, tudo, que ele trabalha com estética de carro. E na terça-feira, ele falou assim para minha filha, bebê, eu não tô sentindo gosto. Minha filha foi e deu um caroço de um burano para ele, né? Quem não sabe Sim. o que é um burano, é um carocinho bem amargozinho. Aí ele mastigou e fez uma cara feia. Aí na quarta, ele ainda estava sentindo gosto. Na quinta, eu fui até pôr a aula no Sebrae, né? Aí quando eu voltei, ele falou assim, não tô sentindo cheiro nenhum. Aí na sexta-feira, ele passou no médico e o médico pediu para fazer o teste, né? Aí quando foi na segunda, saiu que ele estava com o Covid. Mas como já tinha medicado, não passou mais medicamento. Mas ficou assim, eu num quarto, minha filha na sala, que aqui em casa tem 2 quartos. Ele no quarto. Sim. E o contato meu era assim, meu banheiro separado, quarto, cozinha, quintal. E os 2 ficavam juntos, né? Aí pediu para mim, minha filha, fazer o teste. O meu deu não reagente, né? Que dá não reagente e detectável. Mas foi assim um período assim de sentimento de perda, assim, a qualquer momento vai acontecer alguma coisa, Claro. né? Que nem assim, o meu ex-namorado tem 76 anos. Ele pegou ele 7,6 e é mais forte do que eu, viu? Aspecto de saúde ele pegou o Covid também, só que ele não sentiu sintoma nenhum. Tomou, assim, cada estado, cada lugar aqui no Brasil, o tratamento é diferente, né? Lá o resultado sai com 15 dias, mas antes de sair o resultado já dá os remédios todinho, da vitamina D, a hidroxicloroquina, a azitromicina e o outro, a ivermectina, né? Sim. Então, assim, só que aí teve um amigo meu que ele era diabético e morreu, e estava para ser candidato a vereador por 9º mandato. Val, meus sentimentos. Obrigada. Agora tá meu primo, meus primos, minha prima tudo com Covid lá na Bahia. Mas é assim, né? A pessoa sabe que a doença está aí, não se previne, sai, não pensa. Você tem uma ideia, tem uma cidadezinha que tem o quê? Acho que 20 mil habitantes, mais ou menos. Nunca, até antes da eleição, não teve um caso de Covid. Depois da eleição, teve 2 óbitos, um atrás do outro. Na cidade que eu nasci, com 45 mil habitantes, já tem 11 óbitos. 11 óbitos? 11 óbitos. Só assim, a cidade turística lá que o prefeito pegou rígido, que não deixa ninguém passar, Rio de Contas, não tem nenhum, assim sucessivamente. Parece que aqui em José Bonifácio foi 22 pessoas morridas por o Covid. É difícil, né, Val? Chegou também agora no interior, né? Chegou.
de fato, e até mesmo cidades menores. Por isso que é importante a gente entender que esses impactos também acontecem não só agora em metrópoles, não só em cidades grandes, mas também em cidades pequenas. E aí a gente entende a seriedade que é realmente esse fato, né? Obrigado. É isso mesmo, Val. Obrigado por você. Eu acho que não é nem mais quarentena, eu acho que é dezenas, centenas, sei lá, de dias, né? Porque Bahia voltou para a fase vermelha de novo. Voltou de novo? Voltou para a fase vermelha. É isso aí, Val. Mas aí, obrigado por você ter falado, mas é isso mesmo, tá? A gente tem que tentar, de alguma forma, lidar e você vê, todo mundo aí da sua casa ficou com receio, né? Por conta do seu genro e tal. Acontece, tá bom? Obrigado por você ter falado. Eu vou só falar mais umas 2 ou 3 formas a gente lidar e aí a gente termina a aula. Aí se alguém quiser fazer Obrigada, professor. Imagina, obrigado você, Val. Aí alguém faz, ou comenta, tá? Fala a sua experiência, e aí a gente termina a aula, tá bom? Rapidinho. Bom, limitem o tempo à exposição que você tem à mídia. Ô, professor, como assim? Limitem a exposição de vocês à mídia. Então, tomem cuidado com o que vocês consomem, tá? Tomem muito cuidado. Então, tá em casa, não tem nada para fazer, vou ficar vou ficar no YouTube lá e vou ficar vendo vídeos de jornais que só fica falando de pandemia, ou não, vou no Facebook e lá tem cada louco coisa enfim. Cria informações, coloca lá e você pode estar consumindo fake news. Então, limitem a exposição de vocês à mídia ou às mídias sociais, tá? Entendam também como mídias sociais, até mesmo televisão. Tomem cuidado. O que mais? Aceitem os sentimentos que vocês têm como normais. Então, por exemplo, você é a única pessoa no mundo que ficou nervosa, ou que ficou com raiva, ou que ficou triste, com medo na pandemia? Não. É algo normal. Todo mundo, isso eu asseguro, todo mundo, em algum momento, teve algum tipo de impacto emocional por conta da pandemia. Então, entendam, é normal que você não esteja como você estava antes. Então, cuidado, muito cuidado. Não fica se culpando, não acha que você é a única pessoa no mundo que está passando por isso. Logicamente, entender que é algo normal, que muitas pessoas ou todo mundo está passando por isso, não significa que você não deve lidar com esse fato. É um fato. Então, você está triste há 4 meses, é um fato, e a gente tem que ver e entender o que é isso. Se ainda é só tristeza ou se já é o início de uma depressão. Então, entendam, a gente tem que aceitar que esses sentimentos são normais e que muitas pessoas, se não todo mundo, de alguma forma, direta ou indiretamente, também teve impactos. Todo mundo teve medo, preocupação, ansiedade, receio, raiva, sentimento de culpa e por aí vai. Tá? O que mais? Já tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar. Tenham autocompaixão. Ou seja, não é ter compaixão dos outros. Isso, logicamente, você tem que ter também. Mas autocompaixão. Compaixão de vocês mesmos. Como assim, professor? Vou dar um exemplo só. Por conta da pandemia, provavelmente, lógico que isso depende do tipo de trabalho que você tem, mas provavelmente, de alguma forma, mais tão produtivo. Então, a sua produtividade, sei lá, no trabalho ou em outras questões importantes da sua vida, já não está mais tão alta. Você não está mais tão produtivo, tão produtiva. Tenham compaixão. Então, não é só vocês que estão passando por essa situação. Outras pessoas também não estão mais tão produtivas. Significa que você tem que ficar parado e jogar a toalha? Claro que não. Mas significa que você tem que ponderar um pouco mais. Parar de pegar tão pesado assim com você, tá bom? Tenha autocompaixão, tá certo? Sejam gratos, pratiquem gratidão, gentileza e tudo mais, tá bom? Então essas são algumas indicações, algumas formas que a gente tem, gente, de poder lidar com esses impactos emocionais que são gerados, tá bom?
na população. Importante, você está sentindo tristeza. Tristeza ou ansiedade? Vou caminhar por esses dois caminhos. E raiva. Professor, preciso sair, viu? Um abraço. Tchau, Ana. Um beijo. Tchau para todo mundo. Tchau. Abraço para você. Bom, tristeza, raiva, ansiedade. Você está sentindo isso, por exemplo, um desses três ou esses três por muito tempo? Tem algo errado aí. Tem algo errado aí. Quando eu falo algo errado, é algo anormal. E aí você vai precisar, com a ajuda de um especialista, sempre dentro do possível, né, gente? Entender o que é e ver o que é, porque talvez você esteja já, por exemplo, com início de depressão ou com sintomas depressivos. E aí o psiquiatra, por exemplo, vai saber o que fazer. Ou o psicólogo, ou o neuro, dependendo da situação e tudo mais. Tá bom? Então, essas são as minhas recomendações para vocês. A pandemia está aí, sofremos impactos, não só impactos físicos, como, por exemplo, a contaminação, sequelas, mortes, não. Impactos emocionais / psicológicos também foram encontrados e foram gerados durante a pandemia na população. Perfeito? Raiva, dor, insegurança, incerteza, preocupação, culpa, tristeza e tantos outros sentimentos perpassam, estão aqui dentro de nós, nesse momento tão difícil que a humanidade tem passado. Tá? Mas precisamos lidar. Sair disso da melhor forma possível e ter foco, meta, que isso nos ajuda também a melhorar, avançar, para poder sair disso. Tá bom? Encontrem formas de diversão, momentos de lazer dentro do possível, com cautela, e isso vai, se Deus quiser, logo acaba, tá bom? Até lá, cuidado com as informações que vocês consomem, excesso ou falta de informações, cuidado com fake news, cuidado com exposição a redes sociais, tá certo? Se tiver que trabalhar, e tem que trabalhar, trabalhem. Não há problema em trabalho. Trabalhem, vocês precisam comer, tomar, enfim, precisa de mantimentos, suprimentos. Isso vem por meio do trabalho. Trabalhe com cautela, usando as medidas de segurança, e está tudo certo, tá bom? E não se culpem tanto. Tenham autocompaixão. Tá bom, pessoal? Bom, o horário já foi. Alguém quer fazer uma pergunta ou quer comentar alguma coisa? Só uma pessoa, infelizmente, por conta do horário, tá bom, pessoal? Alguém gostaria? Deixa eu tomar uma água enquanto isso. Ô, professor, logo que ninguém se manifestou, vai tagarela mesmo. Perdão, Val, eu não te ouvi, desculpa. Eu falei assim, logo que ninguém se manifestou, vai eu mesmo. Ah, pode falar. É pode o seguinte, o negócio da pandemia, né? Que nem eu te relatei aquele caso da senhora, aquele dia lá que eu fui na casa dela, né? Aham. Eu, em aspecto nenhum, eu tenho medo de me contaminar. Eu tomo minhas precauções, eu uso máscara, ando com álcool em gel, lavo minha mão sempre, tomo água, né? Mas, assim, tem pessoas que nem assim, eu pego um ônibus para ir para Rio Preto para fazer meu curso. Aham. Saindo do meu curso, eu tenho um procedimento que eu estou fazendo no rosto, lá no Iguatemi. Sim. Na hora que eu fui pegar o circular estava lotado de gente e tinha um mendigo, sem máscara dentro do ônibus, não tinha lugar para sentar. Eu não fiz discriminação, falei assim, olha, se essa pessoa tiver com Covid e passar para mim. Aí eu fui para o fundo do ônibus, né, e achei um lugar lá, sentei. Mas, assim, eu acho, assim, sabe, que às vezes até a própria empresa que coloca esses pau de arara para andar, que eu falo que nem circulei o ônibus, que são os pau de arara, deveria ter um limite de pessoas. O ônibus das 7h30 vem lotado para José Bonifácio. Sabe o que é, Val? Ah, tá, perdão, pode falar. Que eu acho assim, deveria ser assim, ó, uma cadeira para um e deixar um espaço. Colocar mais ônibus para rodar e não deixar, porque agora que a onda está vindo mais forte, depois da política, a onda da pandemia está assim, vamos supor, se estava 70%, hoje está 99%.
Sim. né? Então, assim, eu acho assim que as pessoas Aham. também, Sim. dono de empresa, prefeitura, pessoal que tem que se conscientizar que a aglomeração também, ela acaba afetando a pessoa, mesmo estando de máscara, você se protegendo, Lógico. ela pode te contaminar, né? Pode e vai. Em algum momento. Né? E eu peço para Deus todos os dias. Eu não tenho medo, sabe? Mas eu peço Sim. para Deus que eu quero ainda ver a minha filha se formando, eu quero ver meus netinhos, e eu não quero contrair essa doença, porque essa doença, esse vírus maldito que veio lá da China, só veio para atrapalhar a nossa vida. Sim. E eu, Mas e é eu isso peço a aí, Deus, Val. e todos os dias eu oro a Deus, peço a Deus que nos dê graça, sabedoria, para que a gente possa estar lidando da melhor forma possível, entendeu? Amém. E orar para aquelas pessoas que estão passando por esse problema, né? Sim, sim. Que foi que nem eu falei no final do semestre do curso no Sebrae, que a gente tem que, em vez de soltar fogos e fazer barulho, era fazer uns minutos, era orar por aquelas pessoas que estavam sofrendo os seus lutos, né? Sim. Porque essa pandemia, ela não veio só para atrapalhar, ela veio para ensinar algo também para gente. Ter mais empatia, De ter fato. mais amor ao próximo, né? Olhar para as pessoas com outro olhar, com o olhar que Jesus olharia para a gente, né? Que olha para a gente. Dessa Sim. forma, assim, sabe? Eu agradeço, assim, a aula de hoje, foi Sim. bastante produtiva para o meu conhecimento, sabe? Assim, Obrigado, Val. próprio. Sim. E vou estar sempre aí tagarelando nas suas aulas. Fica tranquilo. Mas, Tá ó, é bom? isso mesmo. Eu acho que as empresas com certeza precisam, não só empresas, né? Eu falo, não só empresas de transporte, mas também espaços públicos também precisam de fato se conscientizar e fazer valer a ideia da prevenção. Infelizmente, algumas empresas, por diversos motivos, não fazem isso. De transporte público, então, assim, o pessoal fala que é mato, né? Muitas. É difícil uma empresa, infelizmente, que leve tão a sério assim. Principalmente Agora só tem uma empresa não, um ônibus que é da saúde, que o motorista já fica na porta com álcool na mão, espraiando para todo mundo e pega aquela quantidade X de pessoa. sim, Caso isso é contrário, não perfeito. entra, Isso é perfeito. Tá ótimo. né? Tá bom. Só que nem sempre, como o meu curso é no Sebrae, eu não tenho como pegar o ônibus da saúde por causa que para em outros lugares diferentes, bem mais longe, Sim, né? claro. Porque Claro. eu saindo, eu desço na prefeitura. Eu tenho que Aham. andar 800 metros até o Sebrae. 800? 800 metros. Sim. E eu falo que eu só fui a única que não engordei nessa pandemia. Ei, bom. Mas é isso aí. Mas tá Mas, certo, mano, professor. mas Obrigada tá bom. pela Obrigado aula, por viu? você, Val. Obrigado vocês, hein? Tenha uma ótima semana. Que Deus Obrigado. abençoe. Amém. A nós. Um beijo para vocês. A gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Ele Falou? quer sim, com Compulsão certeza. alimentar. Até logo, gente. Um beijo. Obrigado mais uma vez. Tchau. Feliz 2021 novamente. Tchau, tchau. Obrigada para você e sua esposa. Tchau. Tchau.